Eu sou o Olavo Botino, quem já me conhece aí no Instagram, no TikTok, estou sempre ativo e agora nós estamos aqui no YouTube também. E eu vim aqui conversar com uma pessoa que eu tenho prazer de trabalhar junto e principalmente aprender todo dia. Maurício Lema, ele é zootecnista, o que eu tenho de idade, ele tem de trabalho, de técnica, de profissão, então imagina o tanto que ele tem para ensinar para a gente. Maurício, gostaria que você se apresentasse um pouco, contando sua história também, afinal você é uma das pessoas que trabalha com confinamento há mais tempo que eu conheço, diretamente com os confinamentos, dando consultoria aí, há mais tempo que eu conheço. Então, Olavo, prazer estar aqui falando com você. Eu estou na casa dele, o prazer é meu, eu estou na casa dele. E assim, eu formei em dezembro de 90. Antes de eu nascer. Então, antes de você nascer. E aí, como todo começo de profissão, não é fácil. Eu trabalhava com consultoria no começo, mas assim, poucos clientes. E como que foi formou e como ir para a consultoria? Então, eu comecei a dar assistência em alguns conhecidos meus na época. Fazendas de pessoas conhecidas minhas. E não tinha muito o que entregar, eu estava mais aprendendo do que ensinando na época. Então, ganhava pouco e trabalhava muito. Mas isso, como todo começo de profissão, eu acho que é um crescimento, né? Faz parte da profissão a gente, no começo, entregar mais do que ganha, né? E aí eu sempre fui de garrar, eu não enjeitava serviço e estava correndo muito, indo nas fazendas, pegando informação, aprendendo muito. Eu acho que isso foi uma base para a minha carreira que fez muito bem para mim. Foi muito bom para a minha carreira. E eu tinha tempo, né? E quando a gente tem tempo, a gente pode fazer esse tipo de coisa. E os confinamentos na época eram bem diferentes de hoje. Então era um confinamento com muito volumoso, pouco concentrado. As dietas eram para ganhar 1,3 kg, 1,4 kg. Quando dava 1,4 kg, podia soltar rojão. Enquanto hoje a gente já faz a dieta ali para 1,700 tranquilamente. 1,600 ou 1,800. E as medidas do confinamento eram totalmente diferentes, né? Que é o que a gente aprendia na faculdade. Era 70 centímetros de área de chegada no coxo. Por que tão mais assim? Porque como eram dietas com bastante volumoso, então precisaria que os animais chegassem todos ao mesmo tempo e o período de consumo era alto, né? Que era muito volumoso e pouco concentrado. Toda hora eles estavam ali consumindo. Então o hábito de consumo era diferente de hoje. Então eles consumiam grandes volumes, então eles precisariam chegar mais no coxo ao mesmo tempo. E graças a Deus isso foi evoluindo. Então hoje a gente calcula de 30 a 33 centímetros de área de chegada, as dietas aí com 20% de volumoso, o resto concentrado, os 80% concentrado, e na época era 70% volumoso. E hoje reduziu pela mais da metade. Hoje inverteu quase essa linha, né? Era 70% volumoso e 30% concentrado. Hoje é 20 a 30 de E volumoso. quando você via esse mercado de confinamento, e acredito também que as estruturas eram menores, mais simples, normalmente na seca que confinava, não era? O confinamento antigamente era uma estratégia da fazenda para vender animais na entre-safra. A princípio, essa era a função do confinamento. Para ter animal quando ninguém tem. Que como os valores da arroba na entre-safra sempre subia, porque tinha menor oferta de animais terminados, então a estratégia do confinamento era fazer um giro por ano, os animais fechando eles em torno de junho, julho, e morrendo em setembro, outubro. E como era só periódico o confinamento, já tinha essa demanda por consultoria como hoje tem? Não, hoje acho que a lei não é só a demanda, é quase que a necessidade. É a necessidade de ter uma consultoria técnica junto do confinamento. De alguma forma, a pessoa ter o resultado que ela pode, ela precisa ter. No meu caso, Olavo, na época, era 70% era pasto, manejo de pasto, rotacionado, trabalhei muito com rotacionado. E 30% da minha demanda era confinamento, acho que até menos, uns 20% era de confinamento. Hoje,
A nossa demanda é 20% de pasto, de manejo e 80% de confinamento. Isso foi acontecendo naturalmente? Foi acontecendo naturalmente, só que à medida que todo mundo começou a fechar o confinamento na entre-safra para ofertar na época que tinha menos oferta de animais, e como os confinamentos vieram crescendo também, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Então, o que aconteceu é que começou a inverter isso, né? Tinha muita oferta de animais no confinamento, na entre-safra, então os preços de arroba começaram a se igualar durante o ano. Ficar o ano todo. E aí assim, aí começaram a aparecer os grandes confinamentos, que foi aí de 10, 15 anos para cá, e começou essa melhora em manejo, em dietas, em protocolo sanitário, estrutura principalmente. A estrutura evoluiu demais na conta. Antigamente a gente usava 14 metros quadrados por animal, então a conta era assim, se eu vou fechar 100 animais, eu tenho 70 centímetros, então é 70 metros de frente, aí eu fazia a conta achando em relação a 14 metros quadrados por animal, achava um fundo aí de 20, 25 metros. Né? Aí por isso que ficava aquelas baias rasinhas. Então as baias antigamente elas tinham muito mais frente do que fundo. E aí eu vim percebendo que um dos gargalos do confinamento é barro. E aí nós começamos a aumentar fundo, porque o maior investimento no confinamento é o coxo, que é o coxo, cerca da frente, prolongador, pé de coxo. E você aumentar mais 20 metros de cerca para o fundo, não ia alterar muito o investimento, ia melhorar bastante o resultado. Então hoje o padrão nosso de construção é em torno de 30 a 40 metros de frente e de 50 a 60 metros de fundo. Eu me lembro um projeto que a gente pegou que você olhou muito a área de recepção. A gente, no começo, claro, depois, mas você olhava muito para a parte de recepção. Falou, vai ter área para recepção, porque a gente precisa de área de recepção. Por que essa importância tão grande na recepção, Maurício? Então, Olavo, eu acho que quando o animal vem, principalmente de longas distâncias, ele precisa de um período aí para ele recuperar dessa viagem. Então, o período para ele reidratar, porque ele desidrata durante a viagem, para ele começar a consumir um pouco de volumoso, e aí sim uma dieta de recepção é importante, para quando você fechar ele no confinamento, ele precisa de alto desempenho, porque o custo do confinamento é alto, né? Então eu preciso que ele desempenhe para ele pagar essa conta da alimentação. Então essa área de recepção faz com que os animais cheguem, reidratem, descansem da viagem. Prepara eles para entrar nesse E aí sim eles entrarem no confinamento para desempenhar mais. Uma coisa que você falou, voltando um pouquinho antes, que eu acho que é muito interessante você falar, porque você tem muita experiência com esse ramo em si, e a gente ouve muito ao contrário. O pessoal fala, cada vez mais os grandes confinamentos vão ficar maiores e os pequenos vão sumir. E eu vejo que vários dos clientes da ML são pequenos confinamentos aí de pequeno, médio tamanho, e estão desempenhando. A gente estava fazendo fechamento de resultado, está tendo resultado bom para danar, tem resultados aí a mais de R$1.000 às vezes por cabeça nesse ano que está bom, claro, mas dificilmente fecha no vermelho. Como que você vê esse cenário de os grandes realmente crescer, os pequenos extinguir, ou cabe todo mundo que for profissional? Como que é a sua visão nisso? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Os grandes, ele tem algumas vantagens, principalmente na negociação de venda e na negociação de insumos. Mas ele tem a desvantagem na negociação de compra, porque ele tem que comprar muito gado todos os dias. E aí ele acaba que paga um pouquinho mais caro nesses animais do que o pequeno, que tem tempo, que vai ver 30, 40, 50 animais, então ele consegue comprar a reposição às vezes um pouco melhor do que os grandes. E em termos de custo fixo, eu acho que é muito proporcional. Porque os grandes demandam de muita gente, muito maquinário, então eles conseguem diluir alguns custos fixos, principalmente na administração, né? Mas o pequeno, como a administração normalmente é do próprio proprietário, fica muito dinâmico. Então fica dinâmico. É a mesma coisa você comparar um transatlântico com uma lancha, né? Então você consegue virar essa lancha para um rumo muito mais rápido do que um navio. E essa é a vantagem do pequeno, ele consegue estar ali
muito mais ligado na operação e consegue fazer algumas mudanças de forma muito mais rápida. Só que se a lancha bater, não sobra nada. Então precisa estar muito bem atento ali nesse pilote da lancha. E principalmente que a gente fala muito hoje na parte de insumos, a compra de insumos. Nós trabalhamos esse ano com milho de 55, 60, hoje milho é 80, 75, 80. Então hoje a gente olha muito essa parte de armazenagem de insumos, isso é muito importante no confinamento. E precisa ter, quando a gente fala armazenagem de insumos, acabou de falar de milho, de grãos, precisa ter aquele sistema de armazenamento vertical que a gente conhece aí de filme, de TV, ou do dia a dia mesmo, ou tem outras formas de armazenar eficiente tanto quanto, ou pelo menos cabível para um pequeno? Hoje, para a gente comparar, para você montar um silo graneleiro é bem caro. Tá? Eu acho que é uma armazenagem muito interessante para o grande, mas quando a gente transforma esse milho em grão úmido, a gente tira ele do barracão e passa ele para silos, trincheira ou bolsa, que também é interessante. Então, eu acho que o pequeno ele tem muito recurso interessante e econômico hoje para armazenar esses insumos, principalmente o milho, que o milho, assim, na dieta, vamos falar em matéria original. O volumoso é em torno de 50% da dieta na matéria original. Então, isso aí vai para a trincheira. Sobra 50%. Desses 50%, o milho é em torno de 25% a 30% da matéria original. Então, nós já temos 75% da dieta é volumoso milho, ou sorgo, que seja. Então, aí o resto, que é um DDG, um caroço, um farelo, ureia, núcleo, isso aí é 25%, 15% da dieta. Então, um barracão hoje para armazenar os insumos, você vai gastar mais ou menos em torno de R$ 1.500 o metro quadrado. Um silo trincheira, você gasta um terço disso, em torno de R$ 500 o metro quadrado. Bem feito, concretado, piso, parede. Então, é uma forma de tirar um pouco os insumos do barracão e armazenar na época de melhor custo. Ou seja, colocar grão na trincheira. Colocar grão na trincheira. Além disso, nós vamos transformar ele em grão úmido, que ele vai ser muito mais bem aproveitado pelo animal do que o milho seco. Que é o processo de triturar e jogar água para elevar o teor. Reidratar, né? Ou colher úmido. Daí depende assim, se a fazenda produz o milho, ela tem que colher úmido. Tá. Aí a silagem é de grão úmido. Se ela não produz, ela compra o milho seco e ela reidrata. É a silagem de grãos reidratada. E, inclusive, você tem até uma prestação de serviço nesse ramo de reidratação de grão e tudo mais. E, Maurício, quanto que você viu que o grão reidratado ou o grão úmido era uma oportunidade, era uma coisa que ia crescer? Que ano que você viu a primeira vez? Já da faculdade você falava não, isso? Na faculdade não existia grão úmido, DDG, não tinha nada disso, né? As dietas eram milho, farelo, ureia e núcleo. Basicamente isso. Quando fala farelo, farelo de soja. Farelo de soja, ou algodão. Mas a gente, todo ano vai para os Estados Unidos, uma ou duas vezes por ano, que é justamente, eu brinco que assim, ó, a vantagem de morar num país em desenvolvimento é que quando você vai para um país desenvolvido, é como se você estivesse olhando uma bolinha de cristal, onde você vê o futuro. O que vai acontecer aqui já acontece lá. Sim. Hoje, graças a Deus, nós estamos muito próximo do americano. Eu acho que até um pouco melhor do que o americano. Em vários aspectos. O que o americano ganha da gente é em processo. O americano faz todo dia a mesma coisa, da mesma forma. E hoje isso é um desafio no confinamento brasileiro. Processos. E, então assim, nessas viagens que eu ia para os Estados Unidos, eu via um futuro muito grande no grão úmido. Já via lá. Já via. Até assim, nós prestamos serviço hoje, é muito mais para trazer essa tecnologia para o pequeno e médio, do que que a às vezes, do que a rentabilidade minha, vamos falar assim, do que como uma parte econômica. Então eu vejo assim, o pequeno ele não precisa comprar uma máquina, que hoje custa em torno de 90, 100 mil reais. Ele paga pelo uso, é um Uber. Né? Exatamente, é uberizar
uma máquina que processa grãos e embute Que na isso bolsa. nos Estados Unidos também já está muito galgado. Você vai ter, a empresa chega com o caminhão já tem o triturador, paga a cadeira DS, faz as coisas, faz tudo, deixa pronto e vai embora, né? E com uma vantagem, né, Olavo? A garantia que o serviço vai ser bem feito. Porque às vezes o produtor compra uma máquina, mas ele não tem experiência no processo. E às vezes fica grão inteiro, com menos ou muita umidade. Então a vantagem da gente prestar esse serviço é que nós já sabemos o que tem que ser feito. Põe padrão de qualidade. E a gente põe padrão de qualidade. E a questão do confinamento ainda, Maurício, como você vê, porque por 30 anos trabalhando com confinamento, você viu um desenvolver disso, e aí quando a gente conhece passado, ou vê o passado, eu acho que fica mais possível enxergar um futuro. Como que você vê o futuro do confinamento no Brasil? Então, eu ainda acredito que cresça bastante, mas nós temos que crescer de uma forma orgânica, né? Então, você partir um confinamento com muito boi, a chance de errar é muito grande, né? A gente conhece confinamentos grandes que começaram com 500 animais, 1000 animais. Eu acho que isso é legal, porque se for para erra pequeno e cresce rápido, né? Esse é o intuito. Mas eu vejo que o confinamento do Brasil é uma via de mão única. Não tem como não fazer, não tem volta. É a mesma coisa do grão úmido. O grão úmido é uma via de mão única. Quem começa a usar não para mais. Quem começa a usar não para mais. Se medir. Porque se a pessoa começa a usar e ela não mede, ela só vai ver o trabalho que dá para fazer. Porque dá trabalho. Né? Trabalhar dá trabalho. E é uma operação de guerra. Sim. Então assim, é 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias, mas tem que ser com muito foco na operação. Sim. Aí depois, o resto do ano é usar o produto. Né? Aí você traz aquele benefício para dentro. Aí você traz o benefício para dentro, né? O aproveitamento de amido é em torno de 20% a mais. Então é como se você jogasse nas fezes 200 sacos de milho a cada 1000. É muito dinheiro que sai quando você trabalha com grão seco, moído fino. Então, né? falando do seco, nem do inteiro, né? Estamos falando do seco, moído bem moído. Né? Grão seco, moído fino. Então, pela amostra de fezes, para fazer o amido fecal, então ele sai aí de 70%, 75% de aproveitamento para 90%, 95%. Muda completamente a dieta. Só que, por outro lado, fica uma dieta muito mais forte em energia, né? Muito mais carregada, muito mais arriscada. Então, quando você passa a usar o grão úmido, você precisa melhorar muito o seu manejo de coxo, leitura, oferta. Aí você é obrigado a melhorar, porque senão você vai piorar às vezes seus resultados. Porque você acaba ofendendo o animal por dentro sem nem perceber. Acidose, né? Subclínica ou clínica. Então, quando você parte para trabalhar com o grão úmido, você tem que melhorar também o seu manejo de coxo. Tem que ter o processo muito bem implantado. Né? O maior gargalo que você vê nos confinamentos brasileiros hoje? Maior dificuldade, pessoal? A estrutura hoje tem melhorado muito, mas ainda está muito aquém do ideal. Você vai nos Estados Unidos, nas regiões que chove, Nebraska, Kansas, eles têm lá 12, 16 metros de pé de coxo. Muito mais pavimentação dentro. Você fala em fazer 4 metros aqui, o produtor acha muito. Muito. Não, é difícil passar de 2,5 muitas vezes. Então assim, eu acho que a estrutura no Brasil ainda tem muito que melhorar. Tem muito confinamento, lógico que. Mas a grande maioria tem muito que melhorar. E manejo de adaptação, que é uma fase muito importante do confinamento. Os primeiros 14 a 21 dias é primordial para o resultado do confinamento. E manejo de graça, né? É manejo de graça. É só fazer, só aplicar aquilo ali e tá feito, né? Para quem quer começar um confinamento na fazenda hoje, o que você recomenda? Primeiro passo. Primeiro passo, eu acho que tem que focar muito na estrutura. Armazenagem de alimento. Por exemplo, eu vou fazer um confinamento para 500 animais. Eu tenho que calcular o que esses animais vão comer num giro. Eu tenho que partir o confinamento com essa comida comprada. Porque se toda semana eu vou no balcão e compro, eu não sei quanto vai fechar o meu custo. Sim.
Se eu já tenho essa comida comprada, eu já sei o meu custo está fixo, é aquilo ali pronto. A arroba de venda pode até variar, mas o meu custo alimentar não. Então, tem muitos produtores hoje que não vende na bolsa, não trabalha com o mercado futuro. Ele até se baliza pelo mercado futuro. Mas ele não trabalha. Mas ele não trabalha com o mercado futuro. Então, esse pecuarista que não trabalha com o mercado futuro, ele tem que se garantir. Como? Comprando a comida. Então, ele garantir o custo dele. Já é a primeira forma. Garantir o custo dele. Garantir o custo nutricional. E eu acho que o conselho que eu dou, contrato a consultoria. Porque é muitos detalhes que vale a pena ser analisado. Depois, é muito comum, né, chamar a gente depois que já começou. Normal, a gente também vai lá para resolver o problema. Mas é muito mais fácil planejar para resolver quando precisar do que resolver a hora que tiver a água batendo na bunda. Eu acho que assim, nesse tempo de consultoria que eu trabalho, muitos clientes fizeram a estrutura primeiro e depois me contrataram. Sendo que se tivesse contratado 90 dias antes, teria sido muito mais fácil, mais resultado. Porque ainda mais essa parte de estrutura operacional condena muito, porque é todo dia, é desgastante fazer o difícil. Então, se você tem um planejamento, facilita. Muito. Não perde tanto. E tem uma frase que você sempre fala, vamos ver se ela vai sair. Qual que é a melhor forma de aproveitar uma consultoria? Fazendo muita pergunta. Quanto mais pergunta ela faz, mais barata ela fica. Eu brinco que assim, o valor da consultoria depende da quantidade e a qualidade das perguntas que você faz. Se o cliente não me perguntar nada, a consultoria não vale nada. Esse foi o primeiro episódio e os próximos vão ser muito de acordo com a dúvida de vocês. Deixa aí nos comentários que conforme a gente for gravando, nós vamos respondendo naturalmente as dúvidas que forem ficando. Obrigado, Maurício, e vamos começar, vamos dar andamento nesse projeto. Eu que agradeço.